Pois é, meus amigos, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, deu uma invertida no desgoverno Lula e ainda por cima tirou uma onda de uma besteira que ele falou essa semana, né? Aliás, Lula e besteira na mesma frase tá virando pleonasmo, porque quando esse sujeito fala de improviso, é só isso que sai da boca dele, né? Além disso, vamos falar também aí das brigas e intrigas dentro do próprio desgoverno. A situação só vem piorando, principalmente depois que o Lula tá abrindo as pernas pro Centrão, né? Tá trazendo ali tá comprando basicamente apoio com o nosso dinheiro, loteando ministérios como era no passado, né? Para tentar ali aprovar alguma medida que seja no Congresso, para aumentar a sua base e, óbvio, né, para se proteger, porque o impeachment está cada vez mais próximo, né? Eles sabem disso e por isso estão apelando e distribuindo cargos, ministérios e tudo mais para justamente ter base e impedir que esse desgoverno caia antes dos 4 anos, né? Mas se Deus quiser, é o que vai acontecer, dentro da lei e dentro da Constituição, tá? E, além disso, vamos falar também aí do ministro Flávio Dino, que está se dando mal novamente, e de Jean Willis, né, que na semana passada fez uma fala homofóbica contra o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, né, a quem eu não tenho nenhum apreço, mas ele foi desrespeitado aí pelo Jean Willis, foi para cima dele, ingressou com uma ação no Ministério Público e agora, ao que parece, vai se dar mal, né? Vamos começar aqui falando então de Roberto Campos Neto, porque, como vocês se lembram, na semana, aliás, faz umas semanas já, né, que o Lula nomeou um diretor lá para o Banco Central, né? Como vocês sabem, o Banco Central, graças ao presidente Bolsonaro, é independente, ou melhor, é autônomo, né? Tem autonomia. Portanto, baixar ou aumentar a taxa de juros é apenas um critério ali do presidente do Banco Central que foi indicado por Bolsonaro, né? Ou seja, Roberto Campos Neto, que ainda tem mais 1 ano e meio, quase 2 anos aí de mandato, tá? E graças a isso, ele conseguiu aí salvar o Brasil durante esse período, né? Se o desgoverno Lula não cair até lá, ele vai indicar o novo presidente do Banco Central e aí, meus amigos, a coisa vai ficar complicadíssima, porque quando você tem a taxa de juros lá embaixo, na canetada, sem base econômica para isso, o consumo sobe. Se sobe o consumo, sobe a demanda e a oferta não tem ali a propriedade para suprir essa demanda, o que acontece com a inflação vai lá nas alturas, né? Isso a grosso modo e resumidamente. Foi o que aconteceu na Argentina. A inflação lá tá na casa dos 100% ao ano. Isso não é brincadeira, 100% ao ano. A economia está no buraco. Em questão de meses, o PT, tendo o controle da taxa de juros, vai simplesmente acabar com o Brasil. E essa é exatamente a intenção deles. Criar cada vez mais pessoas na miséria, na linha da pobreza, acabar com a classe média. Para quê? Para que todas essas pessoas continuem dependendo de medidas assistenciais e assistencialistas do governo. E que, portanto, vão estar ali, comendo na mão do governo. É isso que todo governo ditatorial quer. É isso que o PT quer. Sempre foi assim e sempre vai continuar sendo. Vide o Nordeste, que o desgoverno ficou aí na presidência por décadas, né? Por mais de 10 anos. E é a região mais pobre do país. E, lamentavelmente, é a região que mais leva votos para o PT. Né? Então, são essas incoerências aí que a gente vê. Bom, então o desgoverno Lula indicou um diretor do Banco Central, o Gabriel Galípolo, que muito provavelmente, se o desgoverno não cair até lá, vai suceder Roberto Campos Neto e vai ascender ali a presidência do Banco Central e, para lógico, tentar desestabilizar a coisa, né? Mas Roberto Campos Neto cortou as asinhas dele, cortou as asinhas do desgoverno e deu uma verdadeira invertida, porque veja só, Campos Neto corta as asas de indicado de Lula no Banco Central. Então vamos entender o que aconteceu. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teria tentado controlar as entrevistas concedidas por diretores da autoridade financeira após a nomeação de Gabriel Galípolo, segundo a colunista da Folha, Mônica Bergamo, né? Então, a proposta de Campos Neto era condicionar as conversas com a imprensa à aprovação prévia do presidente do Banco Central, ou seja, a sua própria aprovação, né? A ideia já teria sido, inclusive, discutida com técnicos do banco. A autarquia, no entanto, afirma que os diretores têm liberdade garantida por lei e, portanto, o presidente não pode vetar eventuais entrevistas. A única regra é que eles não façam considerações sobre a taxa de juros, sobre a taxa básica de juros, né? Nem fale na semana que antecede a reunião do Comitê de Política Monetária
que é o Copom, né? A tentativa de Campos Neto teria elevado as tensões do Banco Central, uma vez que o recém-nomeado diretor Galípolo é abertamente a favor do corte da taxa de juros. Suas entrevistas exporiam o racha na autoridade, né? Olha, eu também sou a favor no corte da taxa de juros, mas de uma maneira sustentável, que tenha base econômica para isso, não na canetada do dia para a noite, sem nenhuma base, como o desgoverno quer fazer, numa medida claramente populista. Porque se abaixar a taxa de juros, o que vai acontecer com o mercado? Vai ter um boom de consumo, porque a taxa vai abaixar, bom, todo mundo vai comprar carro, casa, imóveis e por aí vai, né? Porque baixa a taxa de juros, todo mundo vai sair comprando tudo. Como aconteceu lá atrás. E todo mundo viu a crise que isso gerou no governo Dilma, né? Porque é resultado de políticas econômicas desse tipo aqui, populistas, né? Daí a Dilma até fez as pedaladas fiscais lá para mascarar a coisa, mas não tinha como mais reverter a situação. Então é isso que o desgoverno quer. Empregar políticas populistas para enganar a população, para dar aquela falsa sensação de que tá tudo bem, tá aumentando o consumo, as pessoas estão comprando mais, tem carro novo, tem casa nova, tem não sei o que e tudo mais. E o preço disso é acabar com a economia. Então eles matam dois coelhos com uma cajadada só. Então eles sobem na popularidade, por isso o nome de populismo, né? Que é você emprega medidas ali que são contra a economia, são contra as pessoas, no fim das contas, né? Mas que fazem com que as pessoas tenham uma falsa sensação de que está tudo bem. Portanto, a popularidade sobe, né? E esse é o primeiro ponto que eles ganham aí, que eles acham positivo. E o segundo ponto é justamente acabar com a economia. Porque destruir a economia é a intenção dessa gente, como eu falei para vocês. Meus amigos, eu peço que vocês compartilhem essas informações, né? Compartilhem esse vídeo, compartilhem as informações, porque tem muita gente por aí que vota no PT, mas que não está antenado na política, que não sabe realmente do que vem acontecendo, das reais intenções dessa gente. Essas pessoas não acompanham, ou porque não tem interesse, ou porque não tem tempo, né? Estão trabalhando ali, né? Saem cedo, chegam tarde, não tem tempo realmente de acompanhar e de pesquisar a fundo o que acontece no país. Então é nossa atribuição, é nosso dever levar informação para essas pessoas. Não dá para abaixar juros na canetada, tem que ter base para isso, tem que ter responsabilidade. É claro que eu gostaria que o juros tivesse bem menor, né? Assim como o dólar, mas é necessário que a economia acompanhe a situação, né? Bom, o presidente do Banco Central é irônico com Lula após fala sobre escravidão, né? Volte a falar sobre juros, foi o que Roberto Campos Neto disse aí, segundo matéria aqui do Terra Brasil Notícias. Então essa semana vocês viram que o Lula, olha, eu não sei nem se foi um desrespeito, se foi uma gafe, se foi um ato falho. Não sei, né? Não sei nem como caracterizar isso, mas veja só, os africanos, né, que eram capturados e vendidos como escravos para os portugueses, que comercializavam em todo o mundo aí, mas em grande parte aqui no Brasil também, eles viajavam meses num porão de um navio, acorrentados, subnutridos, muitos não resistiam à viagem, chegavam a morrer no meio do caminho, eram jogados ao mar, né? E depois os que chegavam aqui, em situação muito precária, tinham que trabalhar até o fim dos seus dias como escravos, né? Sem direito a nada, né? Nessa situação de escravidão mesmo. E aí o Lula me vai lá, num país africano, e agradece pelos 350 anos de escravidão. Agradece os bons serviços prestados. E aí eu deixo para vocês, coloca aí nos comentários o que vocês acham que foi isso. Foi uma gafe? Foi um ato falho? Foi um sincericídio? O que foi? Eu só sei, bom, muita gente está dizendo por aí que foi um ato racista, que foi uma fala racista, enfim, seja lá o que foi, ele não deveria ter falado isso. Né? Então o Roberto Campos Neto veio aqui e ainda tirou uma onda, né? Pô, volte a falar de taxa de juros, porque pelo menos a gente sabe que é uma besteira. Aí ele pode ser desmentido aí por qualquer um, né? Por qualquer aluno aí de primeiro período de economia. Fala, não, esse cara tá falando besteira, tá mentindo, não sabe do que tá falando. Agora, vem falar de um tema complexo, de um tema extremamente polêmico, né? Que é a escravidão. Lá na África, quem não se lembra, umas semanas atrás também, o Lula estava no Japão com os representantes de basicamente todos os países mais importantes do mundo, inclusive dos Estados Unidos, e disse claramente que o Japão sofreu um ataque de bomba atômica pelos Estados Unidos. E ele falou isso em solo japonês, com a presença do presidente norte-americano.
O cara não tem noção, tem que fazer um exame de sanidade mental nesse sujeito, porque ele realmente não tá bem da cabeça, né? Agora vejam aqui, ó. Festival de traições entre integrantes do governo Lula impressiona, né? Ministro fritando ministro. E é isso que vem acontecendo. É um brigando com o outro, porque eles estão perdendo as cadeiras ali, tem que dar espaço para acolher o centrão, né? O Lula fala abertamente, ele já tá dizendo aí para todo mundo, não, eu tô dando ministério, tô loteando ministério, mas que diferença, hein? No passado nós tínhamos ministérios técnicos, eram 23 ministérios no governo Bolsonaro, todos eles técnicos, altamente capacitados, é só ver o trabalho que todos eles desempenharam, Ricardo Salles no meio ambiente, o Tarcísio na infraestrutura nem se fala, né? Nós tínhamos um general no Ministério da Defesa, enfim, todos os ministérios eram ocupados por cargos técnicos. E apenas um ano e meio depois de governo, o presidente Bolsonaro trouxe alguém do Centrão, que foi o Ciro Nogueira, lá do meu estado natal, estado do Piauí. Trouxe para o governo para justamente aprovar medidas que interessavam ao povo brasileiro. Agora, tem mais membros do Centrão e de partidos apadrinhados ali do que propriamente desgoverno. O Lula, se colocar o Lula numa sala e pedir para ele citar o nome dos 30 e poucos ministros, ele não vai citar metade. Não tem como lembrar de tanta gente que é. E também, claro, não foi ele que indicou a maioria deles, né? Quem indicou foi justamente aí figuras políticas que fazem parte do desgoverno, que estão lá não porque acreditam no desgoverno, mas porque querem ganhar a sua fatia do bolo, né? Pelo menos é o que parece. E para finalizar, meus amigos, semana passada teve uma fala aí ridícula do Jean Willis, né? Na visão de muitos aí, homofóbica contra o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul. Mas ele se deu mal, né? O Ministério Público pede quebra de sigilo e remoção de perfil de Jean Willis do Twitter. Então, finalmente, a gente vê uma ação aí do Ministério Público realmente contra o sujeito que vive falando, xingando os outros de homofóbico. Bom, e agora, o que parece, tudo indica que ele vai ser condenado justamente por homofobia. Ah, que beleza, mas o mundo não gira, o mundo capota. E acabou de capotar para Jean Willis, né? Ele que está prestes a integrar esse desgoverno. Sabe-se lá o que ele vai fazer na SECOM. Pago com o nosso dinheiro. Mas é uma boa oportunidade, porque agora a gente vai poder cobrar esse sujeito aí. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.